Vamos continuar a mensagem de domingo passado, que fala sobre promessas de prosperidade. Nós falamos 2 princípios no domingo passado, vamos dar continuidade hoje. E a Bíblia fala tanto disso que não dá para terminar hoje também, a gente vai precisar de mais um domingo. Mas fica claro na palavra de Deus que Deus quer que os seus filhos prosperem. É um desejo de Deus. E quero ver se o pessoal lembra, anotou. Se não anotou, vai ser difícil lembrar. Mas eu falei de 3 motivos pelos quais Deus deseja que seus filhos prosperem. Quem é que lembra aí? Primeiro, porque nós somos filhos de Deus. Quem é pai aí? Tem filho? Quem tem filho? Quem quer ver os seus filhos abençoados e prósperos? Levanta a mão. Agora, se a gente, que é pai e mãe, deseja que os nossos filhos sejam abençoados, a Bíblia fala que nós, mesmo sendo maus, desejamos coisas boas por filho. Imagina Deus. Por isso que ele fala na Bíblia: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar um bom futuro e esperança. Deus quer que a gente seja abençoado. Por que às vezes a gente não é, então? É por culpa de Deus? Não, é culpa nossa. Porque a gente quebra alguns princípios de Deus, não é? A gente até falou nisso domingo passado. Você quer muito que seu filho seja abençoado, próximo, mas quem é que vai ter que ralar? É você ou ele? Ele. Quem é que vai ter que acordar cedo para ir para a escola, para estudar para a prova? É você ou ele? Entendeu o problema? Então, muitas vezes Deus quer nos fazer prosperar, mas a gente quebra princípio. Quebrou o princípio, já era. O princípio vai nos quebrar depois. E aí tem consequências. O segundo motivo que Deus quer nos fazer prosperar é que Deus quer que a gente tenha paz. Ele quer que a gente tenha uma paz em todas as áreas. E a paz financeira faz parte da prosperidade de Deus, porque a prosperidade de Deus não é só finanças. As finanças fazem parte dessa prosperidade. Prosperidade com Deus é uma riqueza em todas as áreas: familiar, emocional, a pessoa profissional, a pessoa se sentir realizada. É algo mais amplo, relacionamento. É uma prosperidade em todas as áreas, porque não adianta nada ter dinheiro e não ter paz. Não ter paz emocional, espiritual. A prosperidade, ela é em todas as áreas da vida. Você já deve ter conhecido pessoas com muito dinheiro, mas que não têm paz. Muita gente vivendo vazios existenciais, problemas emocionais. Tem dinheiro, mas não consegue desfrutar da alegria que aquele dinheiro possa trazer. Uma pessoa me perguntou, eu falei aqui domingo passado: pastor, dinheiro traz felicidade? Eu falei para ela: não posso garantir para você que dinheiro traga felicidade, mas uma coisa eu tenho certeza: a falta de dinheiro rouba a paz, rouba a alegria, rouba toda a harmonia nos relacionamentos, destrói casamentos. Já vi irmãos se afundarem profissionalmente nas empresas, perderem empresas por causa de problemas financeiros. Então, igrejas fechando por causa de problemas financeiros. Então, a falta de dinheiro pode afetar todas as áreas da vida. Por quê? Porque a vida do ser humano, ela não é compartimentada. E isso é uma tendência nossa cristã, começar a achar que algo é espiritual e algo não é. Tudo é espiritual para Deus. Tudo é espiritual. Não dá para separar. O seu trabalho é espiritual. Tem gente que fala assim: o trabalho secular. Não, o trabalho é espiritual também.
Tudo é espiritual. Onde você está, você ali está representando Jesus, e todas as nossas ações, as nossas decisões estão ligadas ao nosso espírito. Tanto é que se a gente fizer uma decisão errada, uma escolha errada, isso vai afetar a nossa vida espiritual. Está tudo interligado. O outro motivo que Deus quer nos fazer prosperar é que Deus quer que a gente reparta a bênção, que a gente compartilhe essa prosperidade com os outros, em todas as áreas, seja financeiro, seja o conhecimento, seja um dom ou habilidade que Deus tem te dado. Deus quer que você compartilhe isso, porque Ele não dá nada para a gente ficar retendo. Não, é só meu. Porque isso é a síndrome do rico insensato, lá de Lucas 12. Ele quis ter muito só para ele derrubou os celeiros, construiu mais, para ter cada vez mais, porque aquela riqueza, entre aspas, transmitia para ele uma falsa segurança. E isso acontece com muita gente. Inclusive, esse espírito de ganância que assola o nosso país é a raiz de toda a corrupção. A pessoa querer ter tanto, e o dinheiro gera duas coisas que o ser humano gosta muito: poder e conforto. E as pessoas atrás desse poder e conforto querem, muitas vezes, obter coisas que não podem ter, que não pertencem a elas, e aí é aquilo que nós conhecemos muito bem, que a nossa nação vive, que é a corrupção. O ser humano se corrompe para obter aquilo que ele não pode ter, que ele não deve ter. Deus quer que a gente tenha a bênção para a gente repartir. O rico insensato não entendia isso. Ele foi acumulou tanto que ele derrubou os celeiros, construiu maiores para ele ter e reter cada vez mais. Naquele dia, Deus chegou para ele e falou: olha, você agora que tem muito e quer descansar a sua alma e desfrutar, mas hoje mesmo eu pedirei a tua alma. O que você vai fazer com tudo isso? Para quem você vai deixar? Porque, na verdade, a vida é muito curta. E quando a gente quer realmente prosperar e ser rico para com Deus, na verdade, essa riqueza está sendo investida para a eternidade. Aí, a vida dele ia ser tirada e Deus falou: assim acontece com aqueles que querem ter riqueza, mas querem usar só para esta vida. Querem acumular riqueza dessa forma e não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. Opa, Deus, então está falando que eu posso ser rico para com Deus? Então existe uma forma de riqueza que agrada ao Senhor? Claro que sim. Que extrapola os limites financeiros. É isso que a gente tem que aprender. Então você vai encontrar na vida muitas pessoas que têm menos dinheiro e é muito mais feliz, é abençoado. E outras pessoas que têm muito dinheiro e estão mergulhadas numa tristeza, porque o dinheiro, ele não preenche buracos emocionais. Ah, se eu tivesse um emprego diferente. Ah, se eu tivesse um trabalho diferente. Ah, se meu salário aumentasse, eu ia ser diferente. Ah, se eu casasse, eu mudaria. Faz tudo isso e não muda nada. Porque existe um buraco emocional que só Deus pode preencher. Esse é o ser humano, ele não é compartimentado, está tudo num pacote só. E Deus quer tratar tudo. Quando a gente fala em prosperidade com Deus, envolve todas as áreas da nossa vida. Quem quer ser próspero aí? Amém. Olha, a prosperidade Deus deseja para nós. Por quê? Porque Ele quer que a gente tenha uma vida plena aqui nessa vida. Até o dia que a gente vai encontrar com Ele, a gente vai ter a plenitude total daquilo que Deus desejou lá no início, no Éden. E a gente vai encontrar com o Senhor. Se é uma certeza que um dia, você que está aqui, você vai sair desta vida, você pode ter certeza que você não vai viver eternamente aqui nessa terra. Um dia nós vamos nos despedir e o nosso desejo é estarmos na eternidade com Cristo. Quem deseja isso aí?
um dia estar com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, por isso Deus quer nos fazer prosperar, porque somos filhos, porque Ele quer que a gente tenha paz financeira, Ele quer que a gente compartilhe a prosperidade com as pessoas. E nós falamos 2 princípios. Se você quer prosperar, você precisa ter um compromisso com princípios da palavra de Deus. Como diz lá o salmista no Salmo 1, ele refletia dia e noite na palavra de Deus, meditava dia e noite. O que ele está querendo dizer? Que ele pensava o tempo todo, será que eu estou vivendo essa palavra? Será que eu estou de acordo com essa palavra? Ele conhecia a palavra e aplicava na vida dele. E aí o salmista compara a uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo o que faz a pessoa que tem um compromisso com princípios da palavra de Deus prospera. Você quer prosperar em tudo? Quem quer prosperar em tudo? Onde você chegar, vai prosperar o negócio. Você entrou no ministério, você está lá, prospera. Você foi trabalhar numa empresa, o chefe nem cristão mas porque você está lá, aquela empresa começa a prosperar. É igual Potifar. Potifar não conhecia Deus. José foi trabalhar lá. A Bíblia diz que nunca Potifar prosperou tanto por causa da administração de José, que era o homem que cuidava da casa. Onde você colocar a mão, onde você pisar, vai prosperar, porque é a promessa, o compromisso com princípios da palavra de Deus, Deus honra aquele que tem esse desejo no coração. O segundo princípio que eu falei domingo passado foi o temor ao Senhor. Esse temor é um desejo íntimo de agradar a Deus com a sua vida. Claro que Deus quer que a gente obedeça a Ele por amor, agrade a Ele por amor. João 14, 21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus quer por amor, mas, eu não tenho esse amor todo, o que eu faço? Eu não tenho esse amor. Então obedece por medo mesmo. Obedece por medo, igual você obedecer a seu pai e sua mãe lá. Medo de ganhar uma chibatada no lombo, uma cintada, uma chinelada. Obedeça por medo de perder a bênção, porque se você pecar, você fizer a coisa errada, vai tirar a bênção, você perde a bênção, e aí? Pastor, mas eu não tenho esse amor todo ainda. Então vai sem amor, vai pela razão, vai pela lógica. Se eu seguir o princípio, eu vou ser abençoado. Se eu não seguir, eu vou perder a bênção, então eu não quero perder a bênção. O amor vai vir com o tempo, com a maturidade. Né? Então, vamos obedecer. O importante, Deus sabe disso. Deus sabe da nossa limitação. Então, vamos obedecer por temor, não é por amor e tal, não estou com essa paixão toda por Jesus, por Deus, mas, Senhor, eu quero com entendimento, eu vou amar o Senhor com entendimento, com lógica. Eu não quero perder a bênção, não. Eu vou fazer certo. E aí Deus, no futuro, eu creio que essa maturidade, Deus vai te ajudando a ter um amor realmente sincero com Ele e baseado não só em palavras, mas em ações. O temor a Deus, diz aqui no Salmo 128, como é feliz, como é próspero, como é abençoado quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Então, uma pessoa temente a Deus, esse princípio está ligado ao primeiro, ela tem um compromisso com princípios de Deus. Comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, vai ter trabalho. Dificilmente, eu nunca vi acontecer. Nunca vi nesses 30 anos de convertido, eu nunca vi uma pessoa temente a Deus passar necessidade. Ficar desempregado, fica por um tempinho, daqui a pouco Deus abre outra porta. Passa um sufoco ali, inicial, mas daqui a pouco Deus abre a porta, de repente é uma prova, é um teste, é um aprendizado que Deus quer trazer sobre a pessoa. Não acontece, porque Deus honra. Uma vez nós reunimos aqui 4 homens desempregados.
naquela sala ali do lado. Chamei eles, falei, olha, vamos fazer uma oração aqui, vocês que estão desempregados, e enquanto isso, essa semana, vocês começam a servir a Deus voluntário. Quem é que topa aí? Aí os 4 toparam, e eu falei, vamos consertar o coração? Tem coisa errada na sua vida? Aí um falou, não, tal, tem um negócio aqui, pediu perdão a Deus, aí o outro também, vamos zerar tudo? E li esse versículo para eles. Deus fala que vai ter trabalho, não é possível. Deus vai abrir alguma porta para vocês. Naquela semana mesmo começou, e eles servindo voluntariamente, vinham para cá, para a igreja, estavam em casa à toa. Homem não pode deixar homem à toa. Homem à toa é problema. A gente ensina isso para os homens. Homem mais ociosidade, quer ver como é que eles sabem? Homem mais ociosidade é igual a imoralidade. É uma fórmula matemática na vida do homem. Se ele ficar de bobeira lá no computador, daqui a pouco o dedo dele, foi sem querer, eu cliquei nesse negócio. Aí aparece uma tela lá, aí pronto, aí fica amarrado ali e não vai conseguir sair. Ficou sem foco, vai cair na imoralidade. E às vezes as mulheres não entendem isso, pensam, mas esse homem, como ele pode ser tão imoral, tão... Quando você vê lá as áreas de fraqueza, as obras da carne, em Gálatas 5,19, a primeira que vem encabeçando imoralidade sexual. Pode ter certeza, é batata. Só que o diabo está pegando as mulheres também. As mulheres estão indo para a pornografia. E aí tem que vigiar. Vigiar muito, porque isso está causando sequela na vida das pessoas, que tem que ser uma pregação inteira, só para falar sobre pornografia. Os danos que a pornografia está causando na vida das pessoas. Desde sequelas físicas, na área emocional, relacionamento conjugal. Tem que preparar uma palavra só sobre isso. Porque a própria ciência médica já chegou à conclusão desses danos. A psicológica já está mais do que comprovado. Agora, está afetando o físico também. A mente, o cérebro, lobo frontal. Então, o inimigo sabe disso. Ele quer destruir as famílias, ele quer arrebentar com todo mundo. O terceiro que nós vamos começar... Terceiro princípio, se você quer prosperar com Deus, além de compromisso com a palavra, além de ter temor a Deus, você precisa ser uma pessoa cuidadosa. Uma pessoa cuidadosa. Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Promessa. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então, a prosperidade está... ligada também a uma pessoa que planeja, que tem cuidado, que pensa. Meu irmão, ninguém é próspero por acaso. Presta atenção, aqueles que foram prósperos por acaso, por exemplo, o cara ganhou na loteria. Está comprovado já, 90% das pessoas que ganharam na loteria, ganharam fortunas, perderam isso em 5 anos. Por quê? Porque... ganhou muito fácil aquilo, não ralou. O ser humano, Deus conhece o nosso psiquismo humano porque foi Ele que criou. Ele sabe que aquilo que a gente rala para conquistar, a gente valoriza mais. O cara ganhou aquele mundo de dinheiro, ele começou a gastar, comprou Lamborghini, helicóptero, ele fez todos os sonhos dele ele quis realizar, perdeu tudo. Eu vi um exemplo desse de uma pessoa aqui no interior do Paraná, uma cidadezinha. Ele com mais um ganhou na loteria. O cara perdeu tudo. Foi 16 ou 18 milhões, uma coisa assim. Ele jogou tudo num ralo. Como é que o cara consegue perder 18 milhões em 5 anos? Ele tem que dar um curso para a gente, ensinar. Como se perder 18 milhões em 5 anos. Era só pôr na poupança. Não precisava fazer nada. O cara conseguiu jogar tudo no ralo. Comprou Lamborghini, fez não sei mais o que e tal. Só uma Lamborghini aí custa 2 milhões. A nova, alguém quer comprar? Eles parcelam.
Deus fala, olha, a gente precisa ser cuidadoso em tudo, nas mínimas coisas. Sabe por que tem que ser nas mínimas coisas? Porque Lucas 16:10 diz assim: aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, Deus vai ver a nossa fidelidade nas mínimas coisas. Porque ele diz ainda nessa passagem, aquele que não consegue cuidar das pequenas riquezas, não será confiado a ele as grandes riquezas. Deus está falando, olha, seja cuidadoso, no mínimo, aquilo que Deus está te dando, seja cuidadoso, planeje. Ele fala do planejamento. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O cara que é impulsivo, ele não planeja nada, não é cuidadoso, não, vamos gastando, vamos decidindo, é isso aí e tal, a toque de caixa, ele não pensa. Conselho de Deus, perceba os princípios de Deus. O próprio Jesus falou: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você vai ser mau testemunho, inclusive. A pessoa que não planeja, a pessoa, vão rir dele, vão zombar dele. Olha lá, o cara diz que é o homem de Deus. Olha lá, o cara lá, tá vendo? Todo arrebentado, todo lascado financeiramente. Não termina o que começa, não planeja, não é cuidadoso, faz tudo de qualquer jeito. Pronto, não tem prosperidade. Perceba que não adianta só ter temor a Deus. Temor a Deus faz parte. Tem que ser cuidadoso. Tem que ter pessoas que vão te ajudar. Deus vai colocar pessoas que vai te aconselhar, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Por exemplo, esse contrato aí que a gente está assinando, contrato que envolve milhões. Muita responsabilidade para a igreja. Muita responsabilidade para mim também, para a Claudinha, que nós é que assinamos. E eu estou me responsabilizando lá. Nós vamos honrar esse compromisso. Mas aí, que Deus faz? Deus colocou alguns advogados da igreja para examinar, aconselhar, examinar o contrato. Não, está tudo ok, não, pode melhorar isso, tal. A gente tem que examinar com cuidado. Por quê? Se a gente for impulsivo, não, vamos pegar, é só assinar, onde é que assina aí e tal. Quando eu era garoto, meu pai tinha um amigo, o cara tinha muito dinheiro. Sabe quem era o tesoureiro dele? Quando a gente saía, ele andava com dinheiro na maleta. Ele tinha tanto dinheiro que eu olhava assim, eu via aquele negócio. O filho dele, de 10 anos, era o tesoureiro, carregava a maleta do pai. E um dia a gente foi na churrascaria, e ele pagou tudo, é claro, né? E estava eu lá, minha irmã, meu pai, minha mãe e o filho dele. Ele falou, vamos pagar a conta, vamos fechar. Não, deixa com a gente aí. Aí o filho, ele falou o nome do filho. Filho, pega a maleta. Aí o menino abriu a maleta lá e aquele monte de dinheiro. E o filho mesmo contando, era o tesoureiro dele, o filho. Mas aquele cara era assim, ele gastava, ele não era cuidadoso, todo mundo queria estar com ele, porque ele pagava tudo. Tu já viu gente assim? Não, eu pago, deixa comigo, eu pago tudo. Vamos repartir a bênção, mas nem tanto. Senão daqui a pouco você vai ser irresponsável. E pessoas, muitas vezes, para serem aceitas, precisam fazer isso, querem fazer isso, para serem aceitas, para serem queridas, elas querem então, começam a querer fazer aquilo que não é para ela fazer, e ela se torna uma pessoa irresponsável. O contrário de uma pessoa cuidadosa é uma pessoa irresponsável. Essa família perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele era um empresário, e existem
épocas de vacas gordas e vacas magras. E esse homem passou grande necessidade. Não tinha lugar mais para morar, teve que ser ajudado. E porque, na verdade, ele não foi cuidadoso, ele quis curtir o momento e ele não pensou. É o oposto do rico insensato. Ele foi insensato de outra forma. Ninguém prospera se não for cuidadoso. Se você está aqui e tem um negócio, você sabe o que eu estou falando. E se você está prosperando. E se você é próspero, eu tenho certeza que não foi por acaso. Ninguém é próspero por acaso. Você trabalhou muito, você foi fiel no pouco, você foi ajudado por pessoas, você foi cuidadoso, você teve que planejar, porque ninguém é próspero se não fizer isso. E se você é um cristão, provavelmente você tem temor a Deus e a palavra de Deus se cumpriu na sua vida. Aí você está pensando assim, mas eu sou um cristão e eu não sou próspero, como é que pode? Tem ímpio aí que está sendo próspero e eu não sou? O que está acontecendo, Deus? Foi a mesma pergunta do salmista lá, o Salmo 73. Depois você leia lá e você vai ver o que ele falou. Ele começa o salmo assim, Deus é bom com aqueles que são puros de coração. Mas depois ele vem desabafando toda a tristeza dele. E ele começa a falar a partir do versículo 2. Eu quase me desviei, meus pés quase se desviaram do caminho do Senhor, porque eu fiquei admirando a riqueza dos ímpios, que eles ficam lá prosperando cada vez mais, crescendo, crescendo, crescendo. E eu cheguei à seguinte conclusão: eles não ficam doentes, eles estão sempre em festa, eles estão sempre aproveitando, e roubam, não acontece nada, e cometem todo tipo de pecado e não acontece nada, e ele desabafando com Deus, o salmista no Salmo 73. E ele chegou a uma conclusão muito triste, e ele falou: inútil foi manter puro o meu coração. Aí foi o ápice do desabafo dele. Mas aí depois ele vem dizendo o que Deus mudou. E ele falou: até que um dia eu entrei no santuário de Deus. Ele está querendo dizer que eu entrei na presença de Deus, com o coração quebrantado, disposto a uma transformação. E Deus me revelou qual era a recompensa dos ímpios. Qual era? Eles são destruídos do nada, eles não têm Deus, eles não estarão na eternidade com Deus, eles estão condenados ao inferno, porque eles não têm Cristo como Salvador. E então ele vem relatando isso no final. É um salmo fantástico. Sabe por quê? Porque muitos pensam isso hoje, e esse salmista já pensou isso há mais de 2000 anos atrás, quase 3000 anos atrás. É a realidade, a vida não muda. Agora, uma coisa eu tenho certeza: a gente não deve se preocupar com o sucesso dos ímpios, mas sim preocupar com aquilo que Deus quer fazer em nós próspero, porque Ele tem promessas para nós. Segundo, que é o quarto, contando com os 2 de domingo. Se você quer prosperar, você precisa ter um trabalhar de forma diligente. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Agora, o que é esse trabalho diligente? Eu vou falar para você. O que é esse trabalho diligente? Primeira característica de uma pessoa que trabalha de forma diligente, e às vezes tem gente que não para emprego. Você já viu gente que não para emprego? Eu fico preocupado com esses irmãos. Porque o cara culpa o diabo, culpa o chefe, culpa a nação, culpa todo mundo. Fala: meu irmão, como é que tem um monte de gente que não é demitido? Só você que é? Espera aí, tem alguma coisa errada. Agora, o cara, onde ele entra, ele cria confusão, fica na internet, não, na hora de trabalhar, e o chefe não está perto, fiscalizando, aí ele faz outra coisa.
Então, a primeira característica de um trabalho diligente é aquele que trabalha mesmo sem fiscalização. Efésios 6:6 fala isso. Efésios 6:6 fala: servos, obedecem aos seus senhores. Trabalhem mesmo quando eles não estão observando. Olha só o que a palavra de Deus diz. Aí vai o cara, o chefe saiu de perto, ele vai para a internet, WhatsApp, rede social. Aí ele pensa que ninguém está vendo. Deus está vendo. Você quer ter um trabalho diligente? Então trabalhe. Não roube o seu chefe, porque você está roubando ele. Ele está te pagando para trabalhar e você está fazendo outra coisa no seu horário de trabalho. Então isso se chama roubo. Por isso que tem irmão que não para emprego. Não para. Deus não deixa o cara prosperar. Não é trabalhador diligente. Se você está aqui, meu irmão, e você peca nisso aí, se arrependa, senão tu nunca vai ser próspero. Só é próspero quem trabalha diligentemente, tem que ser fiel no pouco. Aí Deus confia a você as grandes riquezas. Quer saber outro trabalho diligente? O que é trabalho diligente? É aquele que faz tudo com o coração. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor, e não para os homens, porque haverá uma recompensa, a recompensa de uma herança, é a Jesus Cristo que nós estamos servindo. Colossenses 3, 23, está claro ali. Quando você quiser prosperar no seu trabalho, faça tudo com o coração, como se fosse para o Senhor. Isso quer dizer que o seu patrão mudou agora. Seu patrão não é mais aquele que está lá, é Deus. E esse patrão manda você honrar aquele chefe, manda você trabalhar independente de fiscalização. Manda colocar o coração, ou seja, colocar a tua alma naquilo ali. Aí você vai prosperar, meu irmão, não tem jeito. O chefe vai olhar para você, caramba, esse cara é bom, não posso perder ele. Ele demite todo mundo e você fica lá. Aquela empresa começa a prosperar porque você está lá. É assim que Deus faz. Você quer viver bem nessa terra? Quem quer viver bem nessa terra? Quem quer ser próspero? Você tem que trabalhar diligentemente, senão você não para emprego. A gente fica muito triste. Olha, eu já indiquei irmãos aqui para trabalhar em vários lugares. E a gente fica muito triste de saber que o irmão lá não trabalhou direito, criou confusão, o irmão era briguento, o outro era preguiçoso. E eu cheguei à conclusão, Deus, eu não vou indicar mais ninguém para trabalhar em nenhum lugar. E Deus falou, calma, não seja radical. E Deus usa muitas vezes a voz feminina, né? A voz feminina, que ela não está nem aqui. Aí ela, calma, não seja tão radical. Eu falei, eu não vou indicar mais ninguém, porque quem passa vergonha sou eu. Aí estou lá, olha, ô pastor, aquele cara que você me indicou, eu estou torcendo, fala que é uma bênção, fala que é uma bênção, fala que é uma bênção. Aí ele, aquele cara que você me indicou, que não sei o quê, olha, não deu certo. Aí eu fico com medo de perguntar até por quê. Eu falo, que pena, que pena. Vamos orar e já vou saindo de perto, né? Que vem pedrada por aí. Mas eu não estou parando de indicar mais não, eu continuo indicando, eu sou persistente. Né? Continuo indicando, não, vamos ajudar aqui, de vez em quando eu mando aí uns WhatsApp aí para alguns irmãos, continuo perseverando, porque eu creio na transformação das pessoas. Eu creio que Deus, olha, se Deus me mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Deus transforma a nossa vida e faz a gente querer realmente ter um compromisso com a verdade. O trabalhador diligente é aquele que vai além do que precisa. Ele não fica só naquilo que mandam ele fazer. Aliás, Jesus chama esse cara de servo inútil, está lá em Lucas 17. O servo inútil é aquele que só faz o que é mandado. Ou a função dele é apertar esse parafuso, ele só faz isso aqui. Ah, mas tem que apertar. Não, esse não sou eu. Esse, inclusive, vai passar da minha hora, eu não posso. Esse é o servo inútil. Ele só faz aquilo que é ordenado. O trabalhador diligente, ele tem uma visão maior, ele vai além do que precisa.
O outro exemplo de trabalhador diligente é aquele que busca se aperfeiçoar. Você quer ser um trabalhador diligente? Então você está sempre aprendendo. Você nunca para. Não é porque você chegou num ponto muito bom, se você parar, vão passar você ou você vai começar a descer. Sempre aprendendo. O conhecimento, buscar aperfeiçoamento. Novas informações, novo conhecimento. Você, o trabalhador diligente, é aquele que vai usar o conhecimento em seu favor e vai abençoar aquele trabalho, e aquele trabalho vai crescer por causa disso. Por quê? O conhecimento é a base de tudo. Né? Tem um versículo, está lá em Provérbios 13:16, todo homem prudente age com base no conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, é a base da fé, é a base da libertação. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo conhecimento, ouvir a palavra de Cristo. A libertação, João 8:32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento é tudo, porque o conhecimento vai gerar entendimento e vai gerar mudança de vida. O Espírito Santo age através do conhecer a nossa vida. O conhecimento é fundamental em tudo, porque é ele que vai agir no nosso entendimento para transformar a nossa vida. Quem está estudando para passar num concurso aí? Levanta o braço. Seja vestibular, seja qualquer concurso. Tem gente aí. Tem jovem aí? Tem jovem que está estudando para o vestibular? Levanta a mão. Isso. Você vai precisar de quê para passar nesse vestibular? Conhecimento. Quem detém a informação está lá na frente. É assim, a vida é assim. Então, meu irmão, você quer ter um trabalho diligente? Sim ou não? Conhecimento. Quando o seu chefe tiver uma oportunidade, vai ter um treinamento lá assim, você, eu quero. Sou voluntário. Olha, vamos ter um treinamento para fazer isso assim assado. Eu vou. Nós vamos ter o CENIB, tem umas matérias aqui. Eu estou lá. Conhecimento. Esse tal de conhecimento é tão importante que Oséias 4:6, Deus dá uma declaração bombástica. Ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Para de estudar a palavra, você que é um filho de Deus, para ver se você não morre espiritualmente e desvia na fé. Meu irmão, me cortou o coração ver um pastor desviado. E esse pastor, ele falou para mim, eu desviei, porque eu parei de estudar a palavra de Deus. E eu falei para ele, mas você não pregava todo culto lá? Você estava, eu pregava só para ensinar os outros, não era para mim? Falou para mim isso aí. Sem conhecimento da verdade, mata a vida espiritual, as pessoas desviam, e esse homem, ele adulterou, perdeu a igreja, e por ele ter desviado na fé, ele caiu na imoralidade, adulterou com 4 mulheres. 4 mulheres, e perdeu a igreja e sofreu todo mundo, a família, os filhos jovens envergonhados na igreja. É isso que o diabo quer fazer. Sabe por quê? Porque a gente desprezou o conhecimento, desprezou a verdade. E o último de hoje e domingo a gente vai continuar mais. E vamos encerrar domingo essa mensagem, porque isso é muito sério. Isso define como você vai viver aqui na terra. Se você vai ser abençoado ou não. Se você quer prosperar ou não. Isso vai definir o tempo no céu. Tudo bem, você não vai precisar aprender mais nada, né? Não tem CENIB no céu, não tem... Olha, você não precisa ir trabalhar. Lá no céu vai ter outro tipo de trabalho. Um trabalho que a gente não cansa, né? Lá no céu, inclusive, vai ser o tempo todo aproveitando, desfrutando. Não vai ter noite. Eu cheguei à conclusão que no céu a gente não vai dormir. E vai ser muito bom, porque dormir é perda de tempo.
Quanto tempo a gente passa dormindo nessa vida? No céu não vai ter noite, não vai precisar dormir, aproveitando o tempo todo. É uma festa lá com os anjos, é uma ida lá não sei aonde, vai ser tudo assim, um louvor aqui, um culto aqui. E não vai ter templo no céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse. Sabe por quê? Porque o Senhor vai ser o próprio templo, né? Vai ser muito legal. Alguém quer ir agora para lá? A gente fala que é legal, mas ninguém quer ir logo, né? A gente vai, Senhor, a gente está chegando aí, espera aí a gente, tal. Qualquer hora a gente vai para aí, mas não agora que tem muita coisa para fazer aqui. Tem que ganhar muita alma para Jesus. A gente tem que ganhar essa cidade para Jesus, amém? Tem que ganhar esse povo, e esse povo está sedento pela verdade. Eles não querem ser mais enganados pela religião. Eles querem a verdade da palavra no coração deles, essa palavra que transforma a vida. E isso é muito legal, a gente vê pessoas aceitando a Cristo, entregando a sua vida. Para a gente ser próspero com Deus, a gente precisa de humildade. A recompensa da humildade, do temor do Senhor. São 3 coisas. Riqueza, que não é só dinheiro, honra e vida. Humildade é essencial, porque essa humildade é aquela que a gente reconhece que é pecador e precisa de Cristo. É uma submissão total a Deus. Isso é humildade. Jesus fala, bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão a terra. Existe uma recompensa para quem é humilde. Jesus falou que os humildes serão exaltados. Ele está querendo dizer, eu vou colocar numa posição de honra aquele que é humilde. Eu vou promover, eu vou exaltar. E outra coisa, Deus concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Mas se opõe aos orgulhosos. Existe a história de um rei fantástico. 2 Crônicas 26, o rei Uzias, um homem que começou a reinar com 16 anos. O pai dele era um homem temente a Deus. E ele foi seguindo os mesmos princípios. E ele reinou durante 52 anos. Só depois de Salomão, Israel prosperou tanto. Foram 52 anos de prosperidade. Ele gostava de agricultura. E ele fez um sistema de irrigação no meio do deserto lá, que prosperou tanto. Tinha cisternas. E o exército dele era maior do que o exército brasileiro hoje. Num paizinho desse tamanho. Do tamanho de Sergipe. 307 mil homens. O exército brasileiro tem menos de 300 mil homens. Ele tinha equipamentos e armas que nem o exército tinha. Ele contratou peritos, homens que conheciam a ciência, a matemática. Ele construiu máquinas poderosas que lançavam flecha. Nenhum exército tinha. Está lá em 2 Crônica 26. Máquinas poderosas que lançavam pedras gigantes. Esse Uzias, a Bíblia fala, enquanto ele temeu ao Senhor, tudo o que ele fazia prosperava. Ele ficou conhecido em todos os lugares, a fama dele se espalhou como um homem justo, sábio, e o povo se alegrando, porque Provérbios 29:2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio está no governo, o povo geme. E o povo desfrutando de todas aquelas bênçãos, fartura na agricultura, nos alimentos, tudo funcionando bem. O povo crescendo, amadurecendo, buscando a Deus e vendo o resultado de um governo temente a Deus. Quando chega em 2 Crônicas 26, versículo 16. Diz assim, aquele homem se tornou tão poderoso, a fama dele percorreu todos os lugares, e ele deixou o orgulho entrar no coração dele.
E sabe o que ele fez? De repente, por causa desse orgulho, ele entra no templo e fala: hoje quem vai ser sacerdote sou eu. Porque os sacerdotes tinham que ser descendentes de Arão. Cada um tinha a sua função, cada um no seu quadrado. Deus falou: você é rei, nós temos aqui os sacerdotes. É um outro ministério. Você cuida do povo, você governa, e nós vamos ter aqui os sacerdotes que vão estar no templo, vão cuidar da vida espiritual, vão fazer os sacrifícios. E ele simplesmente falou: não, hoje eu quero ser sacerdote. E ele entrou no templo e falou que ele ia fazer aquilo que os sacerdotes faziam. E os sacerdotes: não faça isso, pelo amor de Deus, olha que a gente vai perder a bênção, o povo vai sofrer toda essa consequência, e você também não faça isso. E ele: quem vocês estão pensando que vocês são? Vocês estão falando com o rei faz o que quiser. Rei é rei, eu mando nesse negócio. Então eu vou fazer o sacerdote. E a Bíblia diz que ele se indignou com aqueles sacerdotes. Consequência do pecado de Uzias: lepra, e lepra naquela época não tinha cura. Perdeu o reinado, isolamento. O que pode acontecer agora com um homem que tinha riqueza para fazer o que quiser? O que pior pode acontecer com o homem? É ele não poder desfrutar dessa riqueza junto àquelas pessoas que ele ama. Isso é terrível. Isolamento, perdeu o reinado, isolamento da família, isolamento e agora uma doença de morte, só esperando a hora que ele iria morrer. A falta de temor a Deus faz isso com as pessoas. Muitas vezes as pessoas têm riqueza, têm dinheiro, mas não têm como desfrutar. São pessoas adoecidas emocionalmente. São pessoas que não desfrutam da riqueza que têm. Vivem muitas vezes o orgulho adoece a alma. Como que a gente vai vencer esse orgulho? Só com Deus. Aí você vai ter que perdoar a ofensa grave, exercer o perdão, para ter a tua alma sarada, pedir perdão às pessoas que você desonrou, que você ofendeu. Meu irmão, esse é o primeiro passo para começar a tratar a alma. Porque não tem como a gente ser próspero com Deus se a gente não for próspero emocionalmente. E eu descobri uma coisa: quanto mais humildade na nossa vida, mais saúde emocional. Quanto mais você exercitar a humildade, mais saúde emocional. E você reconhecer as suas falhas, você entender que você está sempre aprendendo, que você não é o dono da verdade. Alguém vai te fazer uma ofensa, você deixa para lá. E você pode ser testado aqui agora mesmo saindo desse culto. Alguém te dá uma fechada ali, e essa pessoa que te deu uma fechada xinga você. Aí você pensa: como esse cara tem a ousadia, ele faz uma coisa que é errado, ele vai ver só uma coisa, eu vou atrás dele e vou dar uma fechada igualzinho e vou xingar ele também. Quem já sentiu vontade de fazer isso? É hora de confissão agora. Você é normal, eu também já senti. Mas Deus faz eu lembrar: viu, calma, você é o pastor da igreja, se esse cara for na igreja, vai te ver pregando lá. Eu falei: é verdade, Senhor, eu estou com vontade de dar um soco nesse cara, mas eu não posso. Senhor, me perdoa. Aí tem que dar um sorriso ainda. Não sorri muito, porque o cara pode pensar que você está debochando. Já aconteceu isso aí, só pede desculpa e tal. E eu aprendi, agora tem que pedir desculpa por tudo. Na dúvida, peça perdão. Né, Gerson? Na dúvida, a gente pede perdão e tal, e vamos pedindo perdão e vamos seguindo em frente. Não há como a gente prosperar com Deus sem saúde emocional. E humildade na vida das pessoas significa saúde nas emoções. Você quer ter isso? Quem quer ser sarado emocionalmente aí? Jesus precisa estar no teu coração. Ele vai te ajudar a vencer essas raízes, essas estruturas de orgulho na tua vida. Por que os casamentos, a maioria, acaba?
A maioria dos casamentos estão acabando. Mais de 50% dos casamentos de pessoas em menos de 10 anos estão acabando. Por quê? Estruturas de orgulho, ninguém quer ceder, todo mundo quer dar a última palavra e ninguém quer entregar para Deus os direitos de se vingar. E aí não tem como prosperar assim. Porque Deus não prospera um reino, uma casa onde não há acordo. Uma casa dividida, ela não subsiste. Amém? Vamos ficar de pé. Quem foca somente no dinheiro nunca prospera com Deus. Se você quer prosperar com Deus, você tem que focar em tudo. No temor a Deus, no compromisso com a verdade. Você precisa lembrar que você precisa ser cuidadoso com as coisas. Você precisa lembrar que você precisa trabalhar de forma diligente. E você precisa ter a humildade de Deus na tua vida. Um irmão estava sendo fiel a Deus, trabalhando, servindo e fazendo o que é certo. E Deus começou a prosperar ele. E ele prosperou bastante. E ele começou, por causa dessa prosperidade, ele começou a se afastar um pouco. Não tinha mais tempo com a família, não tinha mais tempo para servir a Deus. E ele começou a priorizar outras coisas. Até que um dia ele se afastou. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor deu prosperidade para essa pessoa, para acontecer isso? E Deus falou ao meu coração, não dei prosperidade para ele. É que ele foi tolo mesmo. Falei, Deus, transforma esse coração, muda. E às vezes para mudar, acontecem coisas difíceis. E Deus puxou o tapete dele e a perda foi grande. E isso acontece na vida das pessoas. Porque elas não querem ser ricas para com Deus, como diz lá em Lucas 12, 21, quando Deus fala sobre o rico insensato. Quando a pessoa prioriza o financeiro e ele acha que prosperidade é só o financeiro. E isso não é verdade. Porque nunca ninguém será próspero aos olhos de Deus se ele focar só no financeiro. Então você hoje que está aqui quer ser próspero com Deus como um todo. Você quer ser abençoado por Deus em todas as áreas. Dentro desses princípios que nós falamos. Levante sua mão bem alta. Diga assim, esse eu quero, Senhor. Ser próspero contigo. Tendo uma vida que te agrade. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esses irmãos que hoje estão decidindo. Senhor, ter uma vida que te agrade. Obrigado, Senhor. O Senhor promete bênção, o Senhor promete prosperidade. E nós queremos, através dessa prosperidade, repartir a bênção, dar um bom testemunho do Teu nome, daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Protege a Tua igreja, traz prosperidade sobre o Teu povo em todas as áreas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.